Mas nós vamos falar um pouquinho. Eu trago algumas coisas aqui hoje, não é muito maneiro não. Não é tão pesado, mas também não é maneiro. Mas eu não quero, como eu disse outra vez, pregando essa mesma mensagem, não quero que ninguém saia ferido, mas se a minha mensagem tocar em alguém, que essa pessoa reflita e mude, inclusive eu. Como o Paulinho estava fazendo a sua colocação, aproveitei bastante para incluir aqui também. Tudo que vocês falaram na lição, a falta de amor é o que está faltando hoje no nosso mundo. A falta de amor. E mostrar também os dias em que estamos vivendo hoje. E analisando quando Jesus pregava em uma das suas sinagogas, lá no período judaico, e ele pregando, e ele dizia para aquelas pessoas, no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 8, do verso 52 em diante. E Jesus pregando para eles, Jesus disse para eles, verso 51, melhor: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Irmãos, quando Jesus falou isso daqui, a coisa complicou para cima dele. E ali ele estava pregando para o seu povo. Jesus estava pregando para o povo judeu, o povo da linhagem, o povo que seguia, o povo que ele veio para salvar aquele pessoal. Mas aquele pessoal não aceitava Jesus como deveria aceitar. E justamente isso foi falado na lição, né, aqui, que a gente, para uns, a mensagem dá prazer e para outros dá tristeza. Não é isso que eu falei na lição? É verdade. Quando você quer colocar Jesus no seu coração, a mensagem vai te ajudar a mudar. Mas quando não quer, não adianta, como Paulinho citou ali. Muitos não pedem o Espírito Santo, como você citou, Elisa, que o certo é pedir. Eu até na igreja de JK, pregando um certo dia, eu disse, dificilmente um pregador de hoje, dos nossos dias, fala no Espírito Santo. Vocês acham que eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Procure na nossa própria igreja, que é difícil você ver um pregador terminar usando a palavra do Espírito Santo. Prestem atenção para vocês verem, até pelas televisões. Mas é o que nós devemos fazer hoje, é clamar, clamar, clamar. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo é o que nós precisamos. Sem Ele não somos nada. Por isso nós temos que fazer a obra do Espírito Santo. E no verso seguinte aqui, eles afirmam que Jesus tem demônio. Verso 52. Disseram-lhes, pois, os judeus, agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Ou seja, quem és tu? Na minha versão diz, quem te fazes tu ser? Eu estou na Almeida corrigida. Dá algumas diferenças de algumas atualizadas, mas é a mesma coisa. Não é isso? Quem é você que pode dizer isso? A gente sabe que você não presta, porque se você prestasse, você não dizia isso. Que Abraão morreu, os profetas morreram e eles serviam ao Deus. E Jesus não estava falando dessa morte que nós adormecemos, partimos, mas com o privilégio de uma ressurreição futura. Sim ou não? É? Então, Jesus está falando aqui da morte eterna, da segunda morte. A morte espiritual. Aqueles que guardarem e viverem hoje piedosamente servindo a Deus, pode ter absoluta certeza de que eles não morrerão a segunda vez. Porque, irmãos, a maioria vão morrer a segunda vez. É lamentável, mas é verdade. Isso é verdade. Porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Então nós precisamos ver isso. Então Jesus mostra aqui no verso seguinte, verso 53, 54. Jesus, porém, respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo,
a minha glória não é nada. Então Jesus mostrou que quem glorificava ele era quem? O Pai. Eu sou glorificado pelo Pai. E que eles, no verso seguinte aqui do 55, Jesus mostra aqui que se dissesse que não conhecia o Pai, seria um mentiroso igual a eles. Chamou eles de mentirosos. Vocês podem olhar aí. E continuando aqui, no verso 56, Jesus diz o seguinte: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram-lhes, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Você não tem 50 anos ainda e você diz que viu Abraão. Agora é que nós sabemos que você não vale nada. Como que você viu Abraão? Jesus disse: antes dele, eu sou. O que aconteceu, Elisa, no verso seguinte? Está acompanhando? Verso 59, veja isso daí. Irmãos, isso aqui não foi gentios, não foi do povo, não. O povo de Deus fizeram isso daqui, que ela vai ler no verso 59. João 8, 59. Então pegaram em pedras para tirarem dele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Obrigado. O que é que fizeram? Pegaram pedras. Pedras naquele tempo, quando alguém pegava, o destino era matar. Tem algumas partes dos evangelhos que diz: pegaram pedras para matar Jesus. Pegaram pedras para matar Jesus. Mas Jesus fez o quê para sair do meio deles? Teve que se ocultar. Ou então morria antes do tempo, porque matar Jesus eles mataram. Eles mataram. Mas se Jesus não sai dali, não tivesse se ocultado para sair do meio dele, tinha morrido antes de cumprir essa profecia. Não podia acontecer isso. É isso? Veja bem, isso aqui aconteceu, irmãos, com a equipe que seguiam Jesus. E agora nós trazendo para o livro de Mateus a diferença que vai dar aqui. Mateus 8. Do verso 1 em diante, você vê que Jesus descendo do monte, ele curou um leproso. Do verso 1 até o 4. E do verso 5 em diante, Jesus chega em Cafarnaum. E o que acontece é que de repente chega um centurião romano e conversa com Jesus e diz o seguinte, verso 5: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e horrivelmente atormentado. Ele diz: então eu tenho um criado em casa e ele está sofrendo, ele está paralítico, atormentado, sofrendo muito, muito, muito. E Jesus diz no verso seguinte: Jesus lhe disse: eu irei e lhes darei saúde. Verso 7. Que maravilha, irmãos. Como seria bom se eu pudesse hoje dizer para alguém que estivesse enfermo e eu dizer: eu lhe darei saúde. Mas vocês sabem que os apóstolos fizeram isso no passado. Por que eles fizeram? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Preguei isso daqui, não foi a primeira vez que eu vim? Estavam cheios do Espírito Santo. Então, Jesus disse: eu irei curá-lo, em outras versões. Né? E aí Jesus ele diz o seguinte, que é que o centurião aqui, uma autoridade, porque ele era uma autoridade, só que ele mostrou aqui que diante do poder de Jesus ele não era nada. A autoridade de Jesus era ao máximo acima dele, muito. No verso seguinte, verso 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Ou seja, nada que você diz, será curado. Diz somente uma palavra. Precisa de ir, não. Eu não sou digno de te receber na minha casa. Que humildade, irmão. Aquele povo que não tem nada a ver com religião. Veja de onde Jesus veio aqui. Veio do seu povo e o seu povo atrás de matá-lo. E aí o centurião aqui chega para ele e diz: Senhor, manda somente um recado. Não precisa de ir. Não tenho condições de te receber.
Em outras palavras, diz, tu é muito, muito santo. A tua autoridade é não sei quantos graus mais do que a minha. Pois tenho soldado ao meu dispor. Verso seguinte. Digo a ele vai, outros vêm, ele vem. Eu mando alguém fazer, eles fazem. E Jesus vendo isso, irmão, ele maravilhoso do verso 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Verso 10. Em verdade vos digo que nem no meio do meu povo eu encontrei tanto apoio e tanta fé. Queridos, isso é triste a gente analisando isso daqui. O povo que devia abraçar Jesus e guardá-lo, esconder como Raabe escondia aqueles profetas lá, jamais, eles queriam matar, eles mesmos queriam matar Jesus. Aí chega agora um centurião romano e o centurião diz: não, manda somente um recado, Senhor, e é o suficiente para que meu servo seja curado. Só um recado. E isso é uma fé grande, né, irmãos? Precisamos agora aqui seguir o exemplo de quem? Dos judeus da linhagem ou do centurião romano aqui? Claro, o centurião romano. Então nós estamos vendo isso daqui. Agora, irmãos, eu queria que a mensagem ainda vai continuar, mas eu queria que vocês observassem esses dois versos aqui agora. E Jesus vendo isso, aquela história tão bonita, ele viu que nem mesmo no meio do povo dele teria tanta fé e tanto apoio. E aqui no verso 11 diz assim: Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Aonde, irmão? No reino do céu. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão, ou sentarão. A minha diz assim: assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. No reino do céu. No reino do céu. E agora, irmãos, olha o outro verso. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentro. Quem é os filhos do reino, irmão? Quem são os filhos do reino? Somos nós, sou eu e você. Por isso que não adianta, não sei quem foi que falou na lição, que disse: não, acho que tem gente que diz: não vou pregar. Foi a irmã Vitória, que disse: isso aqui não adianta mais, não, já está perdido, né, irmão? Muitos de nós dizemos: isso aqui não adianta mais investir em nada aqui. Mas olha, irmão, aqui, com esse verso diz aqui: muitos que virão do Oriente e do Ocidente assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E muitos dos filhos do reino, muitos de nós que pensamos estarmos eleitos, e ainda não estamos, irmãos. É lamentável, mas é a verdade. Muitos que pensamos hoje estar salvo, muitos vão se perder. Muitos que pensavam estar no céu, talvez servindo rigorosamente o seu cristianismo, mas o coração está longe. Jesus diz: muitos honram-me com os lábios, mas o coração está onde? Longe, distante de mim. Precisamos analisar isso daqui, irmão. Essa mensagem é para mim e para vocês. Eu estou pregando para mim, irmãos, e para vocês. Precisamos mudar de vida. Precisamos acreditar como esse centurião. E precisamos zelar como somos filhos do Rei Jesus. Zelar desse cristianismo que temos, porque se nós não cuidar e não guardar o que temos, até o que temos será o quê? Tirado. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, irmãos. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. E o que nós temos é o quê? O conhecimento da palavra de Deus. E precisamos guardar isso na nossa mente e nos nossos corações. Certo, irmão? E aqui diz que, os versos seguintes, isso foi feito aqui, o verso 13 diz: então disse Jesus ao centurião: vai como creste, te seja feito. E diz que naquela mesma hora, o seu criado foi o quê, irmão? Curado, sarou. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Almeje ver Jesus, almeje servir a Jesus de verdade.
almeje jogar fora as querelas, algumas coxas de retalhos, porque muitas vezes nós não estamos construindo casa no céu. Como diz a Bíblia, Jesus foi preparar lugar. E o desejo de Jesus sempre é morar perto de nós. Sim ou não? Porque no passado ele disse, fazer um santuário para que eu possa fazer o quê? Habitar no meio de vocês. E no livro de João também diz que Jesus disse, eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei e levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais o quê? Vós também. Então, o desejo de Jesus é estar perto da gente, mesmo nós sendo ruim que nós somos. Nós não temos nada de bom em nós. Não temos nada de bom. Se fazemos alguma coisa boa, vem do alto, não é de nós. Serve não. Então, analisando isso daqui, eu vejo quão maravilhoso é você ter Jesus no seu coração e servi-lo de verdade. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. E agora eu vou passar para o Espírito de Profecia, depois volto para a Bíblia novamente. E os dias em que vivemos é solene e importante. Livro Testemunho para a Igreja, volume 9, na página 11, diz o seguinte: os dias em que vivemos são solenes e importantes. O Espírito de Deus está gradual, mas seguramente sendo retirado da terra. Pragas e juízos já estão caindo sobre os que desprezam a graça de Deus. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são assombrosos, prenunciam a proximidade de acontecimento da maior magnitude. Esse é o dia em que vivemos hoje. Merece parar para refletir ou não? Merece para a gente refletir. Irmãos, a menos que nós seguimos isso daqui, se não mudarmos de vida, pereceremos. Pereceremos. Não tem outra solução. Eu lembro de Zé, quando nós falamos que ele está em cima do muro, não há coluna do meio. O muro já pertence a quem, Zé? O muro já pertence a Satanás. Ou você está do lado quente ou você está do lado frio. O muro não é vomitado. Caso de que você falou na parte de Laodiceia. Nós precisamos sair do estado. Irmãos, quando eu digo isso daqui, não é sair de Laodiceia, não. Porque às vezes a pessoa pode dizer, não, sair da igreja. Nossa igreja é Laodiceia, estamos no 7º período. Não há o 8º período, o 8º no céu. Porque existem umas igrejas dizendo que é a 8ª igreja do Apocalipse. Não existe isso daqui. Nós estamos no 7º período, e esse período não é para nós sair de Laodiceia, não, da igreja não, é sair do estado de mornidão. Porque muitos podem acontecer e dizer, o irmão pregou que eu tenho que sair de Laodiceia. Sair de Laodiceia é sair da igreja. Eu estou falando sair do estado, irmão, de mornidão. Sair da mornidão. Gemer e chorar. Clamar pelo batismo com o Espírito Santo todos os dias. E vendo isso daqui, irmãos, eu vou ler outro texto agora do Eventos Finais, na página 180, no 6º parágrafo. E tem no Grande Conflito também esse mesmo texto. Diz, ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa, que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificado pela verdade. Irmãos, é lamentável que eu vou abrir a boca e falar. Abandona a sua posição, passando para as fileiras do adversário. Pesado ou não? Não é pesado isso daqui? Irmãos, quem é que professa uma fé na mensagem do terceiro anjo? É nós ou é os outros evangélicos que não têm nenhum conhecimento sobre profecia? Somos nós, irmãos. Nós é que dizemos que estamos vivendo a mensagem do terceiro anjo. Agora, se nós não tivermos cuidado, nós vamos ser jogados fora. Vamos ser jogados fora. E por onde eu passo, irmão, não posso amaciar uma mensagem dessa. Eu tenho que falar. E quando eu estou pregando em outros cantos, eu digo, irmãos, eu sangro por dentro quando eu tenho que dar esse tipo de mensagem. Isso aqui eu não estou pregando citando A ou B, eu estou pregando para mim e para nós, para o povo de Deus. E onde eu passar, essas minhas mensagens são assim. São assim.
Que Deus me dê força para pregar em muitos cantos. E haverá cantos que eu talvez tenha que sair escotado também. Tudo bem, aqui é tranquilo, mas não pense que igreja de capital é assim não. Já preguei em Mossoró, já preguei nesses lugares. Não é tão fácil que alguém está ouvindo aqui. Às vezes na saída, uma vez eu preguei na igreja central do Guarnaldo, na saída uma pessoa me abordou, isso deu uma tremenda confusão, foi bater na missão. Então nós temos que pregar. Agora, como a Elisa citou, não pense nem creia no que eu estou pregando sem vocês chegarem em casa e examinar primeiro, como faziam os bereanos. Façam isso. Então, irmãos, esse texto é pesado. Diz, aproximar-se a tempestade. Uma classe numerosa. Eu pergunto para vocês, uma classe numerosa é muito ou é pouco? É muita gente, né? Uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro ano, mas não tem sido santificado pela verdade. Abandonarão a sua posição passando para as fileiras do adversário. Quem é o nosso adversário, irmão? Satanás. Confesso para vocês que essa mensagem me arrepia. Essa mensagem é a mesma coisa de cantar o hino Jeová Castelo Forte. Mesma coisa. Não tem outra solução. E agora o texto está no meu celular. A Letícia está gravando algumas coisas aí, mas eu tenho ele aqui. Eventos Finais, página 228. Diz assim: permanecer em defesa da verdade e da justiça quando a maioria nos abandona. Ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Naquele tempo, que é hoje, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Pesado ou não, irmão? Pesado. Mas é a verdade. Irmãos, como é que você vai tirar coragem de uma covardia, lealdade de uma traição, calor da frieza dos outros? Eu estava frio no hospital em Natal e de repente, para fazer um check-up do coração, e não sabia se ia ficar internado para ser cirurgiado ou não. E de repente Deus faz um milagre ali, mas tinha duas senhoras que estavam, não tinha mais cor, o sangue já tinha fugido aqui do semblante, com medo do que ia fazer. Eu disse, não, eu já passei isso daí, é tranquilo. Eu morrendo de medo. Irmão. Só Deus. Eu disse, Senhor, pelo amor de Deus, me segura, me ajuda. Mas eu vi aquela situação daquelas senhoras, eu vi na hora elas desmanharem ali. E eu disse, olha, é mais fácil com a extração de dedo, tranquilo. Essas mulheres fizeram isso tão tranquilo no mundo, se animaram, começou a voltar o semblante bom. Ali elas tiraram o calor da minha frieza, porque eu estava mais com medo do que elas. Certo, irmãos? É o que nós precisamos fazer, é isso. Porque muitas vezes nós estamos arrebentados e aí rachamos o outro irmão, não é não? E não é assim, irmão. Temos que dar força. Mesmo nós sangrando aqui por dentro, dá para força a ele. Então devemos ter cuidado, irmão, porque a maioria, diz que é uma grande maioria, precisamos ter muito cuidado. E analisando mais para frente, esse texto que eu li tem um grande conflito também. E nós precisamos, irmão, fazer uma reflexão nas nossas vidas. Mudança, reforma. Ele, quando fala no nome da reforma, tem medo. Sim. Tem aqui, irmãozinho, só um pouquinho. Obrigado. Mas você, para reformar uma casa, você vai derrubar a casa? Vai arrancar o alicerce? Vai não. Reforma é dentro da igreja, irmão. É eu e você, não é eu reformando você, não. Prestem atenção. Porque tem gente que quer reformar ele e quer reformar os outros. Não. Faça por si a sua mensagem, a sua obra. Sirva a Deus, recebendo o teu Espírito Santo, cada um clamando de acordo com o que você tem. Como Paulinho disse, muitos não pedem porque vê que em si mesmo não tem condições de receber o Espírito Santo, porque vai pedir, né, Paulinho? Porque se pedir vai ser destruído. Se pedir é para se acabar, para ser queimado. Eu concordo com você, Paulinho. Muito bem, sua colocação. A reforma errada acaba em deforme. Nós temos exemplo disso, né, Cleide? A gente sabe disso. Então, meus irmãos, precisamos reformar a nossa vida. Primeiro, analisar
a nossa mente, o nosso caráter, nosso vestuário, nossas redes sociais. Que tipo de redes sociais estamos seguindo? Nossas redes sociais, nossa alimentação. Precisamos. Irmãos, tem vestuário de irmãos que faz nojo. Não é de mulher só não, de homem. Tem homem do vestuário horrível também. Tem. Mas as mulheres devem ter muito cuidado, porque sempre é atingido mais a parte feminina. Porque hoje está o quê? Irmãos, Jeremias diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Irmão, se você não tem uma roupa adequada para vir para a igreja, procure comprar. Procure comprar. Se fosse do mundo, comprava uma batata aqui para Pois é, Paulinho. Compra, caríssimo, mas compra. Mas, irmãos, compre. Não faça de qualquer jeito. Há vestuários que não é permitido fazer o trabalho de Deus. E onde eu passo, às vezes eu não quero falar. Eu não ia falar nem isso daqui, mas eu vou falar. Existem igrejas por aí que a gente pregando tem que olhar para cima, irmãos. Porque não dá para baixar a visão por causa do vestuário de uma boa parte das irmãs. Por isso. E precisamos ter cuidado. Ter cuidado na nossa postura. Por isso temos que reformar os nossos vestuários. Cuidar da nossa alimentação, porque o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Templo do Espírito Santo. Cuidar dos nossos olhos que estamos vendo. Cuidar das nossas redes sociais. Será que estamos investindo em alguma coisa boa ou estamos perdendo nosso equilíbrio, olhando coisas desnecessárias? E por isso precisamos também fazer outra reforma maior. Uma coisinha que nós temos, chamada de língua. Vocês concordam comigo? Isso aqui é um desastre, viu? Se não tivermos como administrar, isso aqui é um desastre. Precisamos ter cuidado. Reformar nosso caráter, nossa visão, nossas redes sociais, nossa alimentação, nosso vestuário e a nossa língua. Porque esse é o tempo. Procurar e fazer o que Deus está pedindo. Veja o que diz 1 Timóteo 4:1, diz o seguinte: o Espírito afirma expressamente ou expressadamente que nos últimos dias, há umas Bíblias diz assim, alguns, e outras diz muitos, apostatarão da fé, por darem ouvido a espíritos enganadores e doutrinas do demônio. Pesado ou não isso daqui? Isso não é eu que estou falando, é a Bíblia. É a Bíblia. E quando o Espírito diz, o Espírito de Deus está sendo retirado da terra, pragas e juízes já estão caindo sobre aquele que despreza a graça de Deus. E aqui no livro de 1 Timóteo diz que o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns ou muitos apostatarão da fé, por darem ouvido a espíritos enganadores e doutrina do demônio. O verso seguinte vai mostrar que é porque houve heresias e põe em prática. Por isso, por causa disso. E nós temos que se apresentar a Deus, irmãos, de uma maneira especial. E nós temos que fazer o quê? Vejam Romanos, o que é que diz Romanos 13:11. Irmão, Besson, por favor. Romanos 13:11. Olha a nossa situação. Essa daqui que ele vai ler. Romanos 13:11. Pode ler, meu irmão. E isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, cremos. Obrigado, meu irmão. Percebe isso daqui? Interessante, né? Estamos fazendo o que hoje? O que é que nós estamos fazendo? Dormindo, irmão. É hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto agora do que quando conhecemos a fé. Estamos dormindo. Nós não temos nem coragem para chegar num canto e testemunhar de Cristo. Enquanto isso, os filhos das trevas são mais prudentes, como Cleide citou, do que os da luz. Chegam e agem mesmo. E nós estamos ali perto, não faz nada, os outros faz. Veja que a Bíblia diz, se você não falar a mensagem, as pedras clamarão. Precisamos ter cuidado. É melhor nós falar. Porque existem cães mudos que não querem ladrar. Nós precisamos ladrar, ou então vamos ser vomitados.
Precisamos ter cuidado. E devemos fazer o seguinte, irmãos. De que maneira devemos se aproximar de Deus, se apresentar a Deus? Para nós fechar já aqui. 2 Timóteo 2,15. De que maneira nós devemos se apresentar a Deus? Vamos ver isso aí. 2,15 de 2 Timóteo. Pode ler. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Obrigado. De que maneira devemos se apresentar a Deus? Aprovados. Olha bem aqui. Aprovados como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? A Bíblia, né? A palavra da verdade, a palavra de Deus. Obreiro que não se envergonhe. E o que está acontecendo com a gente? Tem canto que nós não temos coragem de pregar. Certo? Tem canto que nós não temos coragem. Enquanto nós não pregamos, vem outros e semeia heresias, como está lá em 2 Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 4 e o versículo 2, que é a sequência do que eu disse, que o Espírito afirma. Então, por causa do que houve, as heresias, e vão infiltrando ali na sua mente, e de repente você perdeu o foco de tudo. Meus amados, eu teria esse sermão daria um JA completo, mas eu vou fechar por aqui. Mas guardem o que eu falei aqui nos seus corações, nas suas mentes, porque eu não falei nada meu, tudo eu mostrei escrito. Tudo eu mostrei escrito. São mensagens que poucos pregadores pregam, porque muitas vezes não tem coragem de pregar a verdade. Muitas vezes. E eu não ganho para isso, irmãos. Eu prego por amor a Deus. Agora, onde eu passar, as minhas mensagens são isso daqui. São esse tipo de mensagem. Eu aprendi a orientar o povo, porque a partir desse momento, ninguém sai daqui inocente. Se por acaso um de vocês vier a perecer, sabendo de tudo que eu mostrei aqui, não tenho nada mais que passar por causa disso, que perecer por causa disso, ou sofrer algum dano de alguma coisa. Eu alertei. Procure reformar suas vidas. Procure seguir a Cristo. Procure andar nos caminhos do Senhor. Procure tomar decisão e vir para os caminhos do Senhor. Irmãos, eu fiquei uma temporada fora da igreja, mas eu sei o que eu sofri. E eu espero que isso não aconteça com nenhum de vocês. Quando estiver esfriando, chegue para um irmão, peça ajuda. Mas peça mesmo. E não saia não, porque a coisa é feia. Hoje eu estou pagando as consequências ainda. Se é difícil dentro, lá fora é pior. Se dentro é difícil, não, lá fora eu imagino, né? E hoje eu estou pagando. Não estamos vivendo as mil maravilhas. Esse ano tem sido um ano de muita dor para mim, de muito choro. Mas não podemos desanimar. Não podemos, porque perdemos alguém do nosso meio. Não podemos baixar nossa cabeça, temos que erguer. Lamentações 3, se eu não me engano, 21. Diz que nós devemos investir naquilo que nos traz coisas boas, que nos edificam. Muitas dores, muitas doenças, muitos acidentes, muitas lágrimas derramadas, mas também muita força do poder do Espírito Santo para permanecermos com Ele. Que Deus nos abençoe. Amém. E agora eu gostaria que tem mais outra música? Dá tempo, vamos fechar. Estou dentro dos princípios aqui, viu? Não cheguei ainda a 40 minutos. Eu poderia até tocar mas faz tempo que eu não pego violão e eu prefiro não arriscar. Certo? Outro dia eu vou tocar para vocês também. Faço uns arranjos somente.